E aí, quando eu recebo esse diagnóstico, o médico fala assim pra mim: Eduardo, é muito sério o que você tem. E aí, qual foi a reação na hora que você escutou? Eu não tenho câncer. Eu não tô doente. E ali eu comecei a conversar com Deus. Foi a primeira vez. Eu sou Éden Davanzo, marido, pai, empresário e o maior empreendedor familiar do Brasil. E juntos nós vamos conhecer histórias incríveis, porque família é tudo. Após passar por um câncer e viver um milagre, menos de 7 meses depois ele quebrou. Ficou super endividado e o pior, ele estava recém-casado com a Adriele. Só que atualmente são mais de 12 mil alunos e o coração desse cara ele queima para levar até as pessoas o que fez ele sair dessa prisão emocional, da prisão financeira e espiritual. Hoje a gente vai conversar com Edu Malheiros e eu quero entender e vocês vão saber como que ele saiu da escassez, do vazio emocional e espiritual e hoje, como que ele faz para viver e ajudar os outros também a viverem uma vida de realizações. Se você quer mudar a tua realidade financeira, emocional, espiritual, existe algo que Salomão, o homem mais sábio e rico que já existiu, fala pra nós: cuidar dos nossos pensamentos. Papo em família, papo em família, papo em família, papo em família, papo em família. Olha só, não sei quais as dificuldades que você enfrenta por aí, mas o que a gente mais ouve nesses momentos é: tenha fé, acredita, palavras têm poder. Eu mesmo falo muito isso e acredito piamente na força da palavra. Mas eu fico me questionando, como ter fé e acreditar que tudo vai dar certo quando você está diante do teu pior cenário? Pois é, diagnóstico de câncer, falência, casamento recém-casado. Como fazer para ter fé, manter a fé e realmente dar uma reviravolta na vida? Por isso, hoje eu vim conversar com o Eduardo e com a Adriele. E você é meu convidado para entrar aqui na casa deles e escutar essa história. Eu tenho certeza que vai mudar muita coisa aí também. Vem comigo, vem? Vamos lá. Gosto de campainhas. Edu, Tudo bem, irmão? Prazer, Ed, cara. Tudo bem, Eduardo? Você tá aqui. Eu que te agradeço. Que bom eu poder ter essa oportunidade. Que benção. Brielle, minha esposa. Muito obrigado. Obrigado por aceitar esse convite. É uma honra. A gente agradece. Bate-papo. Até porque eu nunca venho sozinho, eu venho com milhares de pessoas que vêm aqui, vêm de lá e entrar na vida de vocês, nas histórias de família. É tão, ao mesmo tempo, cuidadoso, mas é tão transformador. E daí, olhando para a história de vida de vocês, principalmente por tudo que você posta, coloca, e aí quando eu olhei, ouvi, falei: não, eu preciso conhecer esse cara. Que benção, cara. Preciso conhecer, vai ser uma bênção para vocês que estão aí, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Então fica comigo para vocês ouvirem essa história. Por falar nisso, vocês são de que local do Brasil? Florianópolis. Florianópolis. Floripa. Uau. Estamos aqui em São Paulo de passagem. De passagem. Daí eu soube, é assim, amigo, assim, eu soube que vocês estavam passando por São Paulo, eu falei: opa, Que legal, não passem sem a gente conversar. Tenho certeza que hoje vai ser muito abençoado. A gente vai poder ajudar muitas pessoas que estão aqui com a gente. Que ótimo, quero saber Vai ser tudo. legal. Podemos sentar aqui? Claro, fica à vontade. Dá Senta. licença. Primeiro eu queria saber quanto tempo vocês estão casados. Casados, a gente já tá há 4 anos. Mas é interessante que nessa história ela começa um pouco diferente. Ah, é? Ela começa diferente, porque a gente se conhece 2 meses depois. A gente... Conheceu 3 meses depois a gente já casou. Já casou. Ah, foi assim, amor à primeira vista? Foi, mais ou menos Foi. isso. Como e onde? Cascavel, Paraná. Eu fui morar Eu sou de lá. lá, sou natural de Cascavel, Paraná. Isso, eu fui pra lá, eu fui trabalhar lá. Eu era professor universitário naquela época. E através de um aluno, meu aluno, era amigo dela, que foi a apresentação, ela começou a me seguir na rede social. Eu achava que ele nem era de Cascavel, achei que ele era algum palestrante que foi lá pra cidade, nunca tinha visto, porque Cascavel é uma cidade bem pequenininha, né? Todo mundo se conhece. Daí eu achei que ele nem era de lá e comecei a seguir. Ah, que legal, os conteúdos dele, vou seguir. E daí... Mas você viu uma aula dele? Uma aula. Que aula, hein?
Foi a aula abençoada, tá aí, Que ó. aula! Acabou, foi O a que primeira você e falou última. nessa aula, você lembra? Eu lembro que eu falei sobre As palestras, né? sobre visão de futuro, assim, né? Alinhamento. A gente percebe, trazendo já pro nosso papo, a questão de como o casal precisa ter alinhamento, expectativa, né? De como ele começa a vida dele. Porque é impressionante, quando você declara isso, e a palavra tem muito poder, quando tu declara falando o que você quer, e você tem uma pessoa, uma aliança contigo alinhada, caminhando junto nos desafios, nas vitórias, você fica imparável. Você era solteiro, você já tinha essa visão de futuro da mulher que você queria? Eu já tinha visão de futuro, eu já sabia, eu já tinha passado por alguns relacionamentos na época, e justamente esses relacionamentos não deram certo porque eu tinha visão de futuro. O primeiro, a minha visão é sempre treinar pessoas, ajudar pessoas. E aí quando você tá com uma pessoa que ela não gosta que você esteja em eventos, que você tire foto com as pessoas, que você converse, que você receba testemunho, fica inviável, porque é a missão. Então a missão vem primeiro sempre, né? E eu falo, missão é o chamado de papai. É Deus. Então o que ele coloca, ele vai colocar a pessoa certa para caminhar junto contigo. Você não tem que mudar, não é a força do teu braço. E aí foi nesse mesmo ano, Éden, antes de conhecer a minha esposa, que eu descobri o câncer, né? Que eu tive um câncer e vivi um milagre nesse câncer. Antes de vocês ficarem juntos? Antes da gente ficar juntos. Mesmo Meses ano, antes, ali, mesmo mesmo. antes. Meses antes. Em 2019. Tá. E aí, quando eu recebo esse diagnóstico, o médico fala assim pra mim, Eduardo, é muito sério o que você tem. E eu falei assim, tá, doutor, mas o que precisa ser feito agora? Ele falou, a gente vai ter que ver agora a quimioterapia, uma radioterapia, ver o que tem que fazer. E naquela época, quando você não tem intimidade, hoje eu sei que era o Espírito Santo falando comigo. Naquela época, uma voz veio e falou assim, pergunta pra ele qual que é a probabilidade de não ser nada. De não ser nada. Geralmente a gente pergunta qual a probabilidade ou de sobreviver ou de morrer, né? Ou de morrer. Eu falei, doutor, me diz uma coisa, qual que é a probabilidade de não ser nada isso? Aí ele falou assim, Eduardo, é como ganhar na Mega Sena. Aí eu lembro que o Espírito Santo, essa voz falou comigo assim, então fala pra ele que você ganhou. E eu declarei, eu falei, eu ganhei na Mega Sena. Onde que você teve câncer? Era câncer do quê? E como que você diagnosticou? 2 dias depois que eu dei meu primeiro evento para 1.000 pessoas, meu primeiro sonho como professor, transformador de pessoas, ajudando, eu lembro que foi num sábado isso, numa segunda-feira, eu tinha chego do hospital oncológico e estava servindo normalmente e fui preparar uma palestra que eu ia dar numa empresa à noite. E eu lembro que eu estava lá, focado, e meu telefone tocou 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Na 6ª vez eu atendi. Era minha médica na época falando assim, Edu, eu preciso conversar contigo urgente. Eu falei, olha doutor, eu não posso, eu tô indo agora dar um evento à noite, fora da cidade, eu não tenho tempo. Edu, eu preciso que você venha. Eu falei, não posso. Ela disse, então tá, vou te falar por telefone. Você tá com câncer. Mas você tinha feito um check-up? Como que foi? O que era isso? Essa doutora, eu fui ver Botox. Eu queria fazer Botox, eu queria cuidar um pouco da minha pele, eu queria cuidar do meu cabelo, eu queria entender. E aí eu fui lá, quando eu fui na médica, ela foi olhar e viu uma mancha na minha pele. Uma dermatologista. Uma dermatologista. E ela disse, nossa, que estranho essa manchinha, mas eu vou tirar só pra descargo de consciência. E era diferente? Era uma mancha diferente? Olha, eu nunca vi diferença, mas ela naquele momento viu, porque pele branca, quando você vê alguma mancha, alguma pinta, assim, você não vê diferença. Eu não via. E a sogra também comentava que isso, a minha mãe. Essa sogra já tinha exato. visto. A minha mãe tinha visto essa pinta. Era uma pinta. Era uma pinta. E aí eu fui lá no médico. Eu falei assim, tá, doutora, mas como assim câncer? Eu tô me sentindo bem? Tô bem? Ela disse assim, não, você tem um melanoma. E aí eu falei assim, tá, mas da onde que vem isso? Ela falou, olha, provavelmente você ficou exposto ao sol muito tempo em algum local e desenvolveu isso. E como eu já trabalhava como voluntário há 2 anos, eu sabia do que o melanoma gerava. Você estava no ambiente. Eu estava no ambiente, porque o melanoma em si, a pele é o nosso órgão maior do corpo, né? E o melanoma ele tem a incidência de metástase, ou seja, você passa o câncer para outros locais. E o melanoma é o que mais faz isso. Então, por mais que era um câncer de pele no grau mais alto que tinha, ela disse que era muito sério, porque podia estar em outros órgãos. E aí, qual foi a reação na hora que você escutou? Eu não tenho câncer. Eu não estou doente. Você negou na hora? Na hora, eu sempre tive isso na minha vida. Eu falo assim, a palavra tem muito poder.
Eu falo assim, eu não estou doente. Mas era palavra pela palavra. Palavra e pela não palavra. a palavra conectada com uma espiritualidade. Não conectada. Isso eu admito, não era conectada. E aí eu fui lá, recebi o diagnóstico. Ela disse assim, Edu, você precisa urgente ir num médico para ver isso aí. E olha como vem as coisas, né? Eu já tinha, naquele mesmo dia, eu voltei do hospital oncológico e ela disse, você precisa ter agora um encaixe. E naquele momento eu mando uma mensagem para a diretora do hospital onde eu trabalhava. E ela consegue um encaixe para mim. Então eu saio naquele momento, tá bom, doutora, obrigado, tal, vou pro outro médico. Você ligou, foi lá. Ele leva os exames e é aí que ele fala isso para mim. Ele disse, Edu, é muito sério isso, como que aconteceu isso? E aí eu falo, olha, eu recebi esse diagnóstico, mas na Mega Sena, eu ganhei na Mega Sena. Ele disse, para de negar. E agora, provavelmente, Eduardo, você tá ou com embaixo do seu braço, na axila, ou no pulmão esquerdo você já tem o câncer disseminado pelo nível que tá. E eu saí dali, né? Você não teve medo? Nada. Tive medo, sim. Não, você pensa que não, eu tive medo. Não tem como você não pensar, e agora, eu vou morrer. Mas não é a pergunta que você faz, é a forma que você faz as perguntas e entender a qualidade dessa resposta. Então, as perguntas certas não é por que eu, Deus, mas é para quê. Comecei a perguntar para que isso? E aí eu falei, Deus, para quê? E aí foi onde eu comecei a ter o gatilho. Para que isso, Deus? E aí eu comecei a querer entender. Eu falei, tá, mas o que está acontecendo? Eu saio dali, Éden, faço um exame naquela mesma semana, faço outro exame, vem o resultado. Eu estava com um nódulo já, metástase no pulmão esquerdo. Aí, cara, quando eu pego aquilo lá, eu falo, mas não é possível, eu não tenho isso. E ali eu comecei a conversar com Deus. Foi a primeira vez. Eu parar e dizer, Deus, você está aí. Quero entender o que está acontecendo. Eu lembro, se o Senhor me ajudar nisso, como eu tenho fé agora, eu vou fazer de tudo que tu quer. Eu vou fazer tudo. E vou seguir, e vou. Resumindo, para quem está aqui escutando a gente, o nódulo que eu tinha petrificou. As manchas que eu tinha, elas desapareceram. Foi para estudo. Os médicos não sabiam dizer. Eu falo, eu sei o que é. Foi o sobrenatural de Deus já agindo. Você fez o diagnóstico, você fez a operação. Fiz. Daí, naquele período depois... Comecei a orar e veio o exame mais detalhado, né? Para saber quantas quimioterapias precisava, aonde, qual que era o tamanho do nódulo, o que tinha. Nesse exame detalhado, falou que nesse meio tempo, o nódulo petrificou. Ninguém explicava. Não. Quando que foi isso? Foi em julho de 2019. Curado. E aí, Deus, em sua... Ele me apresenta a minha esposa, final do ano. A gente se conhece, foi algo sobrenatural ali. Eu já comecei a querer entender mais sobre Deus. Eu já queria ter essa família. Quando eu conversei com ela, quando você é intencional e você sabe o que quer, você não perde tempo. Essa é a verdade. As pessoas perdem tempo porque elas não sabem o que elas querem. E ali eu sabia o tipo de mulher que eu queria. É claro que quando você entra num casamento, todo mundo tem que abrir mão de algumas coisas. Tem que ter essa flexibilidade. Isso é fato. Mas tem coisas que são pilares na vida de um casal. O que era o teu pilar? Filhos, por exemplo. Eu falei assim, eu quero ter uma esposa que tenha filhos. Quando eu conheci ela, a gente conversou, ter filhos. Ponto. Tava alinhado. Acordo. É um acordo. E tá tudo bem que não quer ter. Não é sobre ter ou não ter filhos. É sobre você estar alinhado quando você começa algo. E aí começa 2020, foi o melhor ano profissional meu e dela inicial. Foi, sim, perfeito. Palestra em todo o Brasil marcada, chega a pandemia. Eu aprendi muito na pandemia, eu quebrei na pandemia. Eu realmente quebrei. Financeiramente, fiquei endividado. Eu falo, se não fosse a ajuda da minha família, de dar moradia pra nós, do que comer ali. Vocês tinham acabado se não fosse de casar. Deus. Imagina, cara, 2 meses casado. Imagina o homem que provém a casa. Imagina eu vendo a minha mulher. Eu falando, e agora? Eu falei, e agora? E a inteligência emocional, como fica nessa hora? Cara, só que foi assim, foi muita porrada atrás da outra. E a inteligência emocional veio e eu falei assim, Deus, o que eu preciso fazer agora? O que acontece? Você manteve a inteligência emocional? Porque tem horas que a gente Mantive. perde um pouco da inteligência emocional. Ah, com certeza. Ah, com tem certeza, horas que a tem gente horas, perde um com pouco da certeza. inteligência emocional. Com certeza. O ser humano é assim, né? Quem nunca passou por isso, de perder a linha racional ou a inteligência emocional no momento, não é ser humano, né? A gente precisa. Parou e aí, tudo. nesse meio tempo, daí a gente
Ficou em Cascavel, eu falei assim, e a minha família já morava em Florianópolis, a gente tava em Cascavel, no Paraná. E ali, naquele momento, eu falei assim pra ela, ó, nós vamos embora. E eu tenho a certeza que se nós ficarmos em Cascavel, você vai ser mandado embora ou vai ser demitido, porque essa pandemia não vai terminar agora. Dito e feito, nós vendemos tudo, cara, tudo, não ficamos com nada. A gente alugou uma doblô. Lembro até hoje. Tudo que a gente tinha, a gente botou dentro de uma doblô. E viemos. Meus pais, graças a Deus, cuidaram em Florianópolis de um apartamento para nós chegarmos e ter um apartamento. Falaram, ó, por enquanto, para se reconstruir, nós vamos ajudar a pagar o aluguel. Podem comer na nossa casa todo dia. A gente almoçava e jantava todo dia. Todo dia. Os dois sem emprego. Os dois sem emprego. Eu falei, e agora, Deus? A família é a base, é a sustentação de qualquer pessoa. Não tem como você ser um empresário de sucesso se você não empreendeu no que mais faz sentido, que é a sua casa. E para as pessoas entenderem, quando Deus quer, você não tem que fazer com a força do teu braço. Eu tinha um Instagram em 2020 com 19 mil pessoas. Eu voltei em maio. Hoje nós impactamos por mês mais de 1 milhão de pessoas. Tudo no orgânico, sem dinheiro. Portas abertas, milagres sendo feitos, pessoas sendo curadas, negócios do reino. Porque papai quer. Então, por que as pessoas continuam no deserto? O deserto é passagem, não morada. Agora, a dúvida das pessoas Edu, como que eu descubro o propósito? Porque se fala muito do propósito. Mas as pessoas ficam até perdidas muitas vezes e falam, qual é o meu? Qual é o meu? Como que se responde às pessoas que chegam e falam, Edu, qual é o meu propósito? Duas coisas. A primeira delas para você ativar isso, ter intimidade com o papai. A primeira coisa, intimidade com ele. A segunda você tem coisas maravilhosas que Deus já te deu. Perceba que você tem. Ser bom comunicador. Olha para isso. Eu tô com um aluno, ele falando assim, nossa, Edu, eu sou muito bom com números, mas eu passei na Federal e ele tem mais de 30 anos hoje, largou o emprego, tava mal, burnout, um monte de coisa. E aí eu conheço bem ele, eu falei assim, cara, o que Deus te deu até hoje? O seu dom. Qual que é o teu dom, cara? Porque ele tá alinhado com o chamado, são coisas diferentes. Mas o propósito cara, o propósito é você edificar o reino e trazer aquilo que Deus te deu, uma centelha divina que tem aí dentro. E ele escreve muito bem. Ele tem esse dom, essa capacidade que está alinhada com o propósito, que é edificar o reino. Então o propósito, para quem acredita, isso é uma verdade minha e da Adriele, de acordo com a palavra, para deixar bem claro. O nosso propósito é edificar o reino. Como? Aí você tem o que Deus te dá, o dom da música, por exemplo. Tem gente que tem dom para cantar. Tem gente que no seu próprio negócio, através do negócio, tem verticais. O que você pode fazer? Trabalho voluntário. Por que não usar isso dentro das empresas? Por que não usar isso dentro da casa? Então todo o propósito está alinhado a edificar o reino. Todo, de todas as pessoas, de mesmo todos. que elas não saibam. Mesmo que elas não saibam. E a forma como ela vai fazer isso é identificada pelos talentos que ela tem. Pelos talentos. Pelos talentos. E aí você pode dizer assim, como que eu descubro meu talento? Primeira coisa, faça uma lista hoje em casa que você tem de poderoso, que você faz naturalmente, que as pessoas falam. Então, para virar a chave, o que a gente precisa fazer é começar primeiro a entender que palavras têm poder, usar a boca para falar palavras positivas, porque elas constroem futuros, mas tudo isso conectado a uma fé. As pessoas dizem que é fácil ter fé quando tudo tá bem. É verdade. Difícil é quando você tá ferrado financeiramente. Teu casamento, tu vê a tua esposa abrindo mão das coisas dela. Você não consegue prover a casa. Você vê que tá tudo desabando. Onde tudo que você quer ter filho, você perde filho. A gente passou por dois abortos, agora um recente. Só que, cara, nós temos fé, porque vai dar, é a palavra, é a promessa. Tem a promessa. E mesmo na hora de um aborto, vocês têm a tranquilidade. Há um tempo certo, há um propósito. Tempo certo, há um propósito. Baixo céu. Impressionante, a promessa tá aí. A nossa promessa tá aí. Não importa o tempo que for. Vai chegar. Vai chegar, porque a gente já viu, já teve a promessa, não importa. Se tá na desconstrução. Tem aquelas mães também, que talvez pode ser o meu caso, que eu já tenho uma idade, eu vou falar a minha idade aqui, que vergonha, mas enfim, né? É bom para as pessoas poderem se sentirem também, às vezes, à vontade. Aquelas mães que têm, eu vou fazer 37 anos,
Daí pesa aquela coisa, ai, mas eu vou fazer 37 anos, eu tô velha, como eu vou engravidar e já tive 2 abortos, e agora? Mas orem, a promessa de Deus tá ali, tá na palavra, Deus tem essa promessa sobre você. Então, dobra seu joelho e tenha fé acima de qualquer coisa. Deus vai cumprir a tua promessa. E nós vamos ser testemunha. Deus é um pai de promessa, e nós vamos ser testemunha. Nós vamos ser testemunha para você que está vendo isso. Mostrar os filhos. E você vai ver. Uau! Me arrepiou. Famílias, esse foi o Papo em Família que vocês ouviram para vocês acreditarem na promessa de uma mulher que já teve 2 abortos, mas tem certeza que a promessa vai se cumprir. E vocês ouviram dessa fé que vocês têm que ter, dessa intenção da palavra, do cara que recebeu um diagnóstico de um câncer, que ele declarou que ia estar curado, que passou por uma situação financeira gravíssima e está aqui, sabe o quê? Transformando a vida de milhares de pessoas. Meu irmão, esse aqui é um presente meu e da Adriele, minha família, para você. Que lindo! O Junte as Mãozinhas é uma empresa, é um projeto de vida do reino, onde a gente leva para as crianças a palavra e traz sobre as famílias o que é mais importante. São os princípios. Quando a gente recebeu o convite, né, amor? A gente pensou assim, nós precisamos honrar o que o Éden está fazendo e para que ele lembre. Cada vez que ele olhar para esse quadro, ele lembre se ele estiver passando por um desafio, se ele precisar ter força. Se os filhos dele um dia perguntarem o que é isso, a gente quis entregar para realmente transformar a tua vida ainda mais, pelo que você faz. Então esse é o nosso presente para você do Junte as Mãozinhas. E aqui no meio Jesus conduzindo a tua família, o Lorenzo, a Antonella e a sua esposa. Que linda! Muito obrigado, eu amei, olha isso aqui. Me amei e me emocionei porque essa é a minha verdade. Independente do que você acredita, eu acredito nesse Deus, que o meu Deus é o mesmo Deus que vocês têm aí também. Eu adorei esse presente, muito obrigado. Eu tenho certeza que é Ele quem conduz a nossa vida e só Ele pode me ajudar nessa missão de levantar uma nação de famílias restauradas, junto com vocês, junto com tantas outras famílias. Eu trouxe um presente também aqui de uns parceiros nossos, da Lei Blanc, que é um presente aqui pra gente guardar esse papo em família, para vocês aproveitarem em família. Nossa, que lindo. E quando tiver os filhotinhos de vocês, quase não gosto de um café. a gente vai acrescentar xicarazinhas aqui também. Que bênção. Eu já vejo xicarazinhas aqui nesse kit. Amém, amém. Muito obrigado. Obrigado mesmo para nós. Esse foi o Papo em Família de hoje. Tenho certeza que a hora que a gente acabar aqui, vai começar uma nova família aí também. Obrigado. Amém. Amém.